muito boa tarde para você que nos acompanha pela TVE, pela Rádio Espírito Santo e pelo YouTube. Seja muito bem-vindo ao TVE Revista desta sexta-feira, dia 6 de setembro. Obrigada por valorizar a comunicação pública do Espírito Santo. E hoje nós vamos continuar as entrevistas da série TVE nas eleições, em que iremos apresentar, entrevistar os candidatos a prefeito de 4 municípios da Grande Vitória: Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Então, até o dia 3 de outubro, os candidatos devem apresentar aqui as propostas para as áreas de cultura, esporte, políticas para a juventude, direitos humanos e também falar sobre comunicação. A entrevista, lembrando, tem o tempo de até 15 minutos. O candidato ou candidata poderá usar esse tempo como desejar, ou seja, poderá responder em menos ou mais tempo cada uma das perguntas, porém, deve ficar sempre atento ao tempo, determinado para responder a todos os assuntos sugeridos, incluindo as considerações finais. Lembrando que a nossa entrevista é propositiva, tendo sido isso acordado com a assessoria de cada candidato ou candidata. Nós iniciamos as entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica e hoje quem está aqui no estúdio é a candidata do PT, Célia Tavares. Ela já está aqui do meu lado. Muito boa tarde, candidata. E a partir de agora eu vou pedir para colocar o cronômetro de 15 minutos aí na tela. A senhora também pode acompanhar aqui do telão do estúdio. E para começar, quero que você se apresente para a gente. Quem é Célia Tavares? Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou Célia Tavares, sou professora da Educação Básica do Ensino Superior, com formação em História, Filosofia e Ciência Política. Fui secretária de Educação quando Helder Salomão foi prefeito por 8 anos. Fizemos uma revolução na educação de Cariacica. E fui coordenadora do escritório do Ministério da Cultura quando o nosso presidente Lula retomou o Ministério da Cultura. E, candidata, em Cariacica hoje, a Secretaria de Cultura e Turismo são fundidas em uma só. Caso eleita, a senhora pretende continuar com essa fusão? Olha, é importante a gente pensar que cultura e turismo, um incrementa o outro. Então, nós temos propostas na cultura, por exemplo, de criar o circuito turístico do Congo. E você sabe que a gente tem uma das mais belas festas do Congo, que é o nosso Carnaval de Congo, e eu vejo com bons olhos que essas duas áreas, elas podem, uma contribuir para o desenvolvimento da outra. Sim, então, pretende continuar com essa fusão? O importante é valorizar as duas áreas, não é você separando, afirmando que vai criar a Secretaria de Turismo e você não ter recursos e não criar rotas alternativas que você está valorizando. Você valoriza quando você incrementa as duas áreas. E falando agora sobre os espaços culturais de Cariacica, que a gente sabe que são poucos, Cariacica, lembrando aqui mais uma vez, tem o Centro Cultural Frei Civitella, tem também lá no Centro Histórico, ali na parte da Cariacica sede, o Eduartino Silva, tem a Praça Céu, que divide com outras secretarias. E como que a senhora pretende gerenciar esses espaços e pretende criar novos também? Você bem disse, Cariacica tem uma carência de espaços. Nós pretendemos, junto com o governo federal, ter mais os espaços céus, que são praças multi, que você pode realizar diversas atividades culturais. Nós pretendemos criar nas várias regiões espaços, por exemplo, vamos criar na sede dos Congos a Casa de Memória, porque você fortalece essa importante atividade cultural e você incrementa, porque o que os nossos congueiros, por exemplo, mais se ressentem, Luana, é que você só tem uma atividade principal durante o ano e nas demais épocas você não incrementa. Então, nós organizando esses circuitos, criando a Casa de Memória, que são as sedes das bandas de Congo, nós incrementamos mais coisas. Eu estava andando no bairro Itaquari e passei em frente à casa onde nasceu e viveu Elisa Lucinda, que é uma cariaciquense que sempre que pode afirma que ela é de Cariacica. E eu até, na hora, mandei uma mensagem para ela e falei assim: Elisa, estou aqui na frente da sua casa e fiquei imaginando, aqui a gente podia ter um centro cultural Casa de Elisa Lucinda. E ela falou assim: é meu sonho. E eu falei assim: podemos incrementar isso. Então, quando você pega espaços importantes que têm essa simbologia, como este exemplo que eu dei, você amplia a acessibilidade à cultura nas diversas regiões do município.
Falando agora, candidata, sobre incentivo, né? A lei de cultura, lei de incentivo à cultura em Cariacica, é a Lei João Bananeira. Lembrando aqui mais uma vez, ela foi criada em 2005, foi reformulada em 2015. Infelizmente, ano passado, na 8ª edição, né, do edital, a gente teve um recurso muito baixo. Eu queria que a senhora falasse, caso eleita, se pretende continuar, né, com a lei e de que forma pretende gerenciá-la. Você frisou bem que o governo municipal ele não atendeu a contento naquilo que os nossos fazedores de cultura, os trabalhadores de cultura esperavam da Lei João Bananeira. Nós sabemos que o governo federal e o Congresso Nacional, preocupados com a situação que a pandemia ocasionou com a cultura, que foi uma das áreas mais afetadas, nós tivemos a Aldir Blanc emergencial. O município de Cariacica recebeu aproximadamente 2.400.000 e isso era para atender, numa situação emergencial, os nossos fazedores de cultura. Infelizmente, o edital saiu, infelizmente, na hora de prestar contas, aproximadamente 60 fazedores de cultura tiveram suas prestações de contas não aceitas, cancelados seus CPFs. Eu estou mencionando isso por quê? Porque aquilo que era para socorrer os nossos fazedores de cultura virou um pesadelo, porque a prefeitura não aceitou, usando mecanismos de avaliação equivocados, não aceitando nota fiscal de um que comprou instrumento musical na mesma loja que o outro, aceitou de um, não aceitou do outro, não aceitou recibos, o edital dizia que podia aceitar recibos. Então, é importante a gente lembrar, o recurso chega, ele precisa ser bem executado. Nós tivemos a Paulo Gustavo. Cariacica recebeu quase 3 milhões de reais a Paulo Gustavo. A administração colocou o edital e o edital teve que ser cancelado porque estava eivado de vícios. As denúncias fez a prefeitura cancelar. E a prefeitura, as prefeituras, é bom dizer que é o Brasil inteiro, recebe a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Cariacica recebeu aproximadamente 2.300.000, irá receber esse recurso nos próximos 4 anos, porque a Aldir Blanc é uma lei de incentivo de médio prazo, podemos dizer assim. Isso significa que tem recurso federal chegando, mas o município não pode deixar de garantir o incentivo da sua própria lei, criada em 2005, como você bem disse, que é João Bananeira, que tem inclusive um nome muito simbólico para nós, que representa o nosso Carnaval de Congo. Nós, sem nenhuma dúvida, nós vamos fomentar, nós vamos incentivar e valorizar a nossa cultura e a nossa lei municipal, ela não será esquecida. Muito pelo contrário, ela vai ser incrementada, aliada à lei federal, a PNAB, que é o Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Passando agora, candidata, para o nosso próximo tema, que é esporte. Aqui na TV a gente sempre precisa lembrar isso, que é a casa do esporte capixaba. Estamos sempre acompanhando todas as iniciativas dos capixabas no esporte. A gente tem de esporte como formador do cidadão, que gera oportunidades profissionais, resgata a dignidade da pessoa. Eu queria que você falasse sobre as suas propostas para o esporte em Cariacica. Além de professora, educadora, pessoa que ama a cultura, eu também sou uma pessoa do esporte. Até gosto de dizer que eu sou 2 estrelas, porque eu sou petista e sou botafoguense, inclusive estamos até na liderança do campeonato, sou rio-branquense e acompanhei no estádio, até moro em frente, o Kleber Andrade, acompanhei jogos também pela TV, parabenizo a TV por valorizar o nosso esporte. Nós temos em Cariacica a nossa lei de incentivo ao esporte, que é a lei Horácio Carlos. Entretanto, é uma lei que ela não está muito incrementada. Eu vou dar um exemplo muito concreto. A nossa seleção de Cariacica disputou agora, recentemente, o futebol de areia, ficou em 3º lugar e não teve nenhum apoio da prefeitura, sequer jogos de camisa. Eu estou falando isso porque pessoas, pais de jogadores da nossa seleção de Cariacica me passaram essa informação. Nós temos em Cariacica diversos grupos. Nós temos o Pro Vôlei, que reúnem jogadores de vôlei, que estão sem apoio, estão sem local para fazer treinamentos, inclusive. Nós temos na região 5 o 739, que atende o jiu-jitsu, atende crianças em situação de vulnerabilidade. É aquilo que você colocou. O esporte, ele ajuda na formação das pessoas, na formação cidadã. Portanto, nós vamos fazer um grande movimento de mapear os vários grupos que existem de esporte para que a gente possa, com esse
mapeamento, fazer um acompanhamento e fazer um incentivo, porque são entidades que estão, no momento, sem apoio, mas que com o apoio da Prefeitura poderão incrementar mais. Então, com certeza, o esporte, cultura serão carros-chefes da nossa administração. Falando agora de direitos humanos, né? Entendendo que os direitos universais garantem o básico, né, para todo ser humano viver com dignidade, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como pretende, durante a sua gestão, né, garantir esses direitos, considerando a diferença e a diversidade entre as pessoas. Bom, Cariacica, como todas as cidades capixabas, tem uma diversidade muito grande. A nossa formação é uma formação indígena, uma formação negra, uma formação europeia. Não por acaso, a principal festa de raízes africanas é o nosso Congo, que é o nosso Carnaval de Congo. E não por acaso nós temos festas italianas também muito riquíssimas, o que demonstra essa diversidade. O que cabe à Prefeitura? Cabe à Prefeitura pautar toda a administração no respeito a esta diversidade. Respeito este que deve ser sempre mostrado e demonstrado, né, com políticas, por exemplo, na educação para os direitos humanos, porque a criança, desde pequena, e aí é sempre bom lembrar, nenhuma criança nasce com preconceito, ninguém nasce com preconceito, o preconceito é resultado da formação. Portanto, educação em direitos humanos é uma pauta que não é uma pauta porque Célia quer, é uma pauta constitucional e nós vamos garantir que a educação em direitos humanos ocorra nas nossas escolas. Nós vamos fazer todo um movimento no sentido de que a comunicação do município sempre paute essa comunicação no respeito a todos, no respeito aos direitos humanos. Porque não importa se você é mulher, se você é homem, se você é LGBT, se você é negro, se você é branco, se você é indígena. Não importa de onde você vem, não importa o que você é. O que é mais importante? O mais importante é que a gente se respeite sempre e o poder público tem que dar exemplo. Célia, a gente tem mais 2 minutos para a última resposta, porque os 2 minutos finais são para as considerações. Então, peço que você me diga agora, se puder, de forma sucinta, o que você pretende, proposta para a juventude. Bom, nós sabemos que a juventude é muito importante, a juventude gosta de tecnologia, então no nosso plano de governo nós colocamos lá que a gente vai ter a semana do Hackathon. O Hackathon é uma espécie de maratona onde você tem, né, o desenvolvimento de programadores, de software, de designs. A gente tem uma preocupação muito grande porque nós temos um contingente grande da juventude que não está nem estudando e nem trabalhando, então nós precisamos identificar essas pessoas, criar condições para que elas estudem e tenham oportunidades de trabalho. É preciso também que a gente faça uma busca por esta juventude nossa, no sentido de que elas sejam atraídas para o esporte, para que elas sejam atraídas para a cultura. Por isso, nós vamos concluir o Parque Crave a Rosa, que é um importante espaço que a gente tem em Cariacica, iniciado no governo Helder e ainda não concluído. Lá está a nossa Estação Cidadania, que é um espaço que foi construído com recurso do governo federal. Nós vamos implementar, nós vamos fomentar para que a juventude tenha condições de estudar, trabalhar e se divertir. A gente está aqui na TVE, que é uma emissora pública, né, também com a nossa entrevista transmitida pela Rádio Espírito Santo. Eu queria que a senhora falasse, candidata, sobre a importância, né, da comunicação para o desenvolvimento do cidadão e a garantia de direitos. Eu quero até parabenizar a TVE pelos seus 50 anos, uma emissora, né, do governo do estado que busca sempre pautar sua conduta pela diversidade, né, pelo incentivo à cultura, à educação. E nós, enquanto governo, temos que pensar uma comunicação que chegue ao povo. Nós estamos falando sempre que nós vamos criar um aplicativo onde as pessoas vão poder, do seu celular, acompanhar quanto a prefeitura arrecada e em que ela vai investir. Nós vamos retomar o orçamento participativo para que as pessoas saibam e saibam quanto tem de recurso e definam quais são as obras prioritárias, porque nós sabemos que quando as pessoas têm acesso à comunicação, quando as pessoas sabem o que tem de recursos e elas podem opinar, nós sabemos que se erra muito menos. Por isso, a comunicação vai ser muito importante do ponto de vista educativo e do ponto de vista de fazer chegar as políticas públicas a quem mais precisa. Bom, chegamos agora aos momentos finais, né, da nossa entrevista e esses últimos 2 minutos é para a senhora fazer as considerações finais.
Eu quero dizer para você, morador e moradora de Cariacica, que a nossa campanha está sendo pautada na apresentação de propostas. Nós vamos priorizar saúde e educação, segurança. Essas 3 áreas são áreas que o povo está reclamando. A gente anda incansavelmente pelos bairros e as pessoas dizem: a gente não consegue marcar consulta, a gente não consegue fazer exames, fechou escolas, fechou-se a escola, a criança está tendo que se deslocar para outro bairro. Eu quero dizer para vocês, aqui do fundo do meu coração, como professora e tendo um vice-assistente social que é da área de saúde, nós vamos priorizar saúde, educação, segurança, obviamente também garantindo os investimentos, cultura e esporte, como aqui foi dito. Mas se a gente não cuida da saúde e se a gente não cuida da educação, que são questões imprescindíveis e qualquer cidade do mundo devia priorizar, as outras questões acabam se perdendo. Por isso, nós vamos reprogramar, reorganizar essas consultas online que estão sendo feitas de forma equivocada. Nós vamos criar o centro de especialidades para que a nossa população possa ter acesso à consulta, fazer seus exames. Por isso, nós queremos contar com vocês para que a gente faça uma boa campanha, para que a gente chegue a cada um de vocês mostrando que Cariacica pode muito mais, que Cariacica pode ter uma gestora que já foi secretária de Educação, que construiu 22 creches, porque Cariacica só tinha 4, passamos a ter 26, mas que precisa fazer muito mais. Nós precisamos garantir que a gente tenha a nossa educação também em tempo integral, como as nossas famílias sempre estão pedindo. Por isso, nesta eleição, estamos conversando com vocês, andando nas ruas, nos nossos programas, com um plano de governo que foi discutido com toda a população para a gente dizer em alto e bom som: Cariacica não vai continuar silenciada. Cariacica tem voz, Cariacica tem alternativa. É Célia Tavares, é 13. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada, Luana, muito obrigada, TVE, por este espaço. Muito obrigada, candidato, por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui mostrando as suas propostas.